Eu sei que o pastor de vez em quando faz umas perguntas que são assim, tipo truque, armadilha, mas os irmãos não se sintam constrangidos de responder à questão que vou colocar agora. Sejam sinceros, estamos na casa do Senhor e aqui é preciso que as pessoas sejam verdadeiras. Quantos irmãos na semana que passou assistiram televisão? Acho que são todos, não? Se todos forem sinceros, ou pelo menos a grande maioria, vai ter que levantar a sua mão e dizer que sim. Eu não sei se o irmão sabe, mas a indústria do entretenimento é uma das maiores indústrias do mundo atualmente. Há 100 anos atrás, o entretenimento era algo que não fazia parte das agendas da maior parte das pessoas. Há 100 anos atrás, o entretenimento era algo para as pessoas ricas. Aqueles que realmente tinham posses, é que tinham condições de se deslocar aos teatros, aos espetáculos, e o faziam com certa frequência. Não tinham propriamente que trabalhar, não tinham que se esforçar muito no dia a dia. O povo que trabalhava e que sustentava o país não tinha acesso ao entretenimento com facilidade, não tinha recursos para isso. De vez em quando, ao longo do ano, se poderia ir a uma feira popular, ou então nas terrinhas do nosso país, espalhado por vários locais, esperava-se ansiosamente que chegasse a época das festas da aldeia, ou das festas da vila, e durante aqueles dias havia algum entretenimento, e depois voltava-se à vida normal, que era a vida de trabalho, de sol a sol, todos os dias. Mas os tempos mudaram. E hoje o entretenimento deixou de ser apenas uma coisa ocasional para algumas pessoas e passou a ser algo considerado essencial na vida. Quando a televisão apareceu, era algo que apenas as pessoas abastadas podiam comprar. Hoje em dia, praticamente, todas as pessoas conseguem ter um televisor em casa. De vez em quando vou a algumas casas e assusto-me porque as pessoas têm mais do que uma, não é? Há uma televisão num local, há outra noutro local, às vezes há uma televisão na cozinha, para que... não é preciso dizerem quantas televisões têm em casa, irmãos, por favor, não queremos ninguém constrangido. Alguns têm na cozinha, que é para não perderem as coisas enquanto estão a cozinhar, outros têm no quarto, alguns defendem-se e dizem, pastor, tem que ser porque a minha mulher quer ver isto e eu quero ver aquilo, e assim nós vamos nos acostumando. Os irmãos têm uma ideia de quanto essa indústria consome por ano? Só para os irmãos terem uma ideia, a indústria, se nós juntarmos a indústria cinematográfica junto com a televisão e a publicidade, nós teremos gastos anuais de cerca de 560 mil milhões de euros. É muito dinheiro, irmãos. É quase 3 vezes o PIB de Portugal. Para os irmãos encontrarem países que tenham um PIB maior do que o gasto da indústria de entretenimento, vão ter que procurar os 20 países mais ricos do mundo. Todos os outros têm PIBs abaixo da indústria do entretenimento. E o irmão deve estar a perguntar, e o que é que isto tem a ver com a igreja e com a palavra de Deus? É bastante relevante, irmãos, porque hoje faz uma parte significativa, o entretenimento que estivemos aqui a falar, é uma parte significativa do crescimento de um pecado que figura na lista dos pecados capitais em 4º lugar, e que é o pecado da preguiça. Mas não é uma preguiça qualquer, é a preguiça apatia. O que é que nós fazemos realmente de útil quando estamos sentados à frente da televisão? O irmão não precisa me responder, apenas pense. O que é que nós fazemos de útil enquanto estamos a assistir anúncios? Os resultados das televisões do nosso país do ano passado surgiram outro dia, e uma das televisões nacionais, nos 365 dias do ano, distribuindo o tempo de publicidade, dava 109 dias de publicidade no ano. É muito dia a assistir propaganda, não é, irmãos? 109 dias de publicidade ao longo de um ano inteiro. O que é que nós produzimos de significativo quando nos deslocamos, por exemplo, para ir ao cinema? Atenção, irmãos, eu também assisto televisão, também vou ao cinema de vez em quando. Mas a pergunta que nós temos que fazer é importante, porque a televisão
e o entretenimento começou a tomar um local central na vida de milhões de pessoas e produz praticamente nada. Vidas ociosas, que não fazem quase nada, que não crescem como pessoas. Uma sociedade atrofiada é a nossa. É uma sociedade anestesiada que vai perdendo, pouco a pouco, a paixão pela vida. São milhões de pessoas no nosso país que se limitam a viver vidas fictícias de atores, de programas de televisão e de novelas. Acho interessantíssimo como vejo pessoas ansiosas nos transportes públicos logo pela manhã, com revistas anunciando o que a novela vai passar logo à noite. Em vez de viver, a pessoa limita-se a ler aquilo que vai acontecer à noite, para depois chegar à noite e poder ver o que é que vai acontecer. Já sabia. Antigamente o segredo das novelas era não contar o que ia acontecer. Agora já não há problema. As pessoas estão tão viciadas que podemos até dizer tudo o que vai acontecer que as pessoas vão ver na mesma. E vivem as suas vidas assim. A nossa sociedade tem-se transformado na sociedade do sofá. Mas, irmãos, a preguiça é um pecado pouco valorizado, porque é um pecado de omissão, é um pecado de não fazer nada. E a pergunta que alguns podem fazer é: como é que não fazer nada pode ser pecado? Mas a Bíblia responde, irmãos, de forma inequívoca. Tiago já tinha-nos dito na sua carta que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O livro de Provérbios está cheio de alertas, nos falando a respeito da necessidade de nós termos cuidado com isto. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, dizia o sábio. E diz, vai ver como é que ela trabalha, vai ver como é que ela se esforça, e tu vais perceber o quanto tu precisas fazer. A preguiça que a Bíblia condena não é a simples ociosidade que nos afeta a todos nós de vez em quando. Todos nós temos o nosso dia de preguiça, não é? Temos um dia que não nos apetece muito, temos um dia que estamos mais cansados, temos um dia em que nos apetece descansar. Não é isto, irmãos. Estamos falando aqui sobre a preguiça, que é a apatia da alma. É a falta de paixão pela vida. É abandonar as esperanças e o valor de viver. É a falta de ânimo, é a falta de vontade. É o desânimo que enche imensas vidas com um lema muito grande. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz isto ou aquilo. Tanto faz ser ou não ser. Tanto faz dizer ou não dizer, fazer ou não fazer. Tanto faz, não vale a pena. Esta preguiça de que falamos é o pecado de quem não acredita em nada, não se preocupa com nada, não procura conhecer nada, não interfere em nada, não se alegra com nada, mas também não chora com nada, não se incomoda com nada, não encontra propósito e vontade de viver em nada. E ainda se acha bom, porque não faço mal a ninguém. Este é um estado de alma de milhões na nossa sociedade. E tem levado a uma cultura em que o mal vai crescendo. Como já disseram alguns sábios entendidos ao longo do nosso século passado, o problema maior não é o grito de alguns maus, mas o silêncio profundo de multidões inteiras de bons. Foi assim, irmãos, que aconteceu, por exemplo, na Alemanha. E Adolf Hitler tomou o poder. Não porque os alemães fossem essencialmente maus, não porque a população inteira concordasse com aquilo que estava a acontecer, mas simplesmente ficaram calados, não disseram nada, deixaram as coisas acontecerem, e os maus foram tomando o poder, e aqueles que eram a minoria tornaram-se os mais fortes, e depois fizeram as atrocidades que fizeram. O mal nunca se intromete de uma vez, irmãos, mas pouco a pouco, com a condescendência daqueles que não fazem nada. Se o irmão quer ver como esta preguiça, apatia, é condenada pelo Senhor, abra a sua Bíblia. Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio 1.
Em Deuteronômio capítulo 1, que o irmão vai deixar aí aberto, nós temos um relato de Moisés lembrando o povo o que aconteceu quando, depois de saírem do Egito e atravessarem o trajeto que precisavam para chegar à terra prometida, em cerca de 3 meses eles estavam em frente a Cades Barneia e prontos para entrar em Canaã. A ordem que o Senhor deu estava aí no versículo 21. 21. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe, possui-a como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então nós, todos vós, vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de vós para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. E os espias foram enviados. Avança um bocadinho mais, irmãos. Diz o verso 25. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos e nolo trouxeram e nos tornaram a dar resposta e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até aos céus, e também ali vimos filhos de gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele por vós pelejará conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor teu Deus nele te levou como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isto crestes ao Senhor vosso Deus, que adiante de vós, por todo o caminho, para vos achar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. A geração maligna, irmãos, era maligna não porque eles fizeram necessariamente alguma coisa muito errada, mas porque eles não tinham paixão, não tinham fé. Estavam com os seus corações cheios de preguiça e apatia. Vejam, irmãos, o que acontece quando a apatia toma conta dos nossos corações. Apesar de todas as provas dadas por Deus, o povo não quis crer. Eles tinham visto o Senhor derrotar a nação mais poderosa do mundo no seu tempo, que era o Egito. O exército mais poderoso que havia naquele tempo era o exército de Faraó. E aquele exército veio persegui-los. E o que é que Deus fez, irmãos? Destruiu o exército de Faraó inteiro. Faraó perdeu toda a sua tropa de elite, os seus melhores soldados, os seus carros, os seus cavalos de guerra. Mas apesar de terem visto tudo isto, eles não acreditaram que agora o Senhor poderia destruir umas pequenas cidades-estado que pertenciam aos amonitas. Aquelas cidadezinhas e aquelas vilas que estavam ali dominadas pelos cananeus. Oh, irmãos, o que eram estas cidades comparadas com a potência do Império Egípcio? Elas não eram nada, mas o povo não quis crer. O povo preferiu se refugiar na sua apatia, na sua preguiça. Eles olharam para a necessidade que tinham de caminhar e conquistar e disseram: oh, isto vai dar muito trabalho. Isto é gente muito forte, as cidades são muito altas, não vale a pena. Tanto faz, ficamos por aqui. Menosprezaram as bênçãos que tinham recebido e esqueceram aquilo que Deus tinha feito por eles. Todos os dias, irmãos, todos os dias, eles viam de forma clara e direta a presença e a ação de Deus. Todos os dias havia uma nuvem enorme, uma coluna de nuvem enorme que ficava sobre o tabernáculo, e à noite havia uma coluna de fogo. E quando Deus queria que eles saíssem dali, a coluna levantava-se e os guiava no caminho. E o Senhor os abençoou e os protegeu, e apesar de todas as bênçãos, eles se encolheram no seu pessimismo e no refrão: não vale a pena. Não vale a pena. Acho que é melhor não vamos conseguir. Eles olharam para todos os demais à sua volta como gigantes. Será que os cananeus eram assim tão altos, irmãos?
não é que os cananitas fossem altos, irmãos. Eles é que tinham encolhido. Porque a apatia e a preguiça faz com que o preguiçoso se sinta um anão. E os espias voltaram e disseram: eles são gigantes, e ao pé deles nós somos como gafanhotos. A preguiça no nosso coração faz com que nos sintamos insignificantes e sem capacidade para nada. E por causa disso, irmãos, eles perderam a bênção e a terra prometida. Toda aquela geração apática perdeu aquilo que Deus tinha prometido por simples desleixo e falta de visão. O Senhor estava com eles, estava pronto a dar-lhes a vitória imediata naquele momento. Mas vão-se passar 40 anos. 40 anos a arrastar-se pelo deserto. 40 anos a viver no meio da areia, das pedras, dos escorpiões e das serpentes. 40 anos sem poder assentar arraiais. 40 anos numa caminhada sem propósito e sem futuro. O apático vive sem razão. Acaba a vida sem sentido e não deixa marca neste mundo. Desperdício puro. Irmãos, não fomos criados para isto. O Senhor não nos criou para o sofá, irmãos. Ele não nos fez com todas as capacidades e habilidades que Ele nos deu. Ele não criou o ser humano para que desperdice o seu tempo e a sua vida, a sua força e a sua inteligência simplesmente diante da televisão ou do computador, anestesiado, deixando os dias e as oportunidades passarem. Nós às vezes olhamos para aquilo que outras pessoas fazem à nossa volta e ficamos admirados. Olha o que aquele fulano, olha o que aquela senhora fez, olha o que aquela mulher conseguiu, olha o que aquele homem empreendeu. E ficamos admirados com as oportunidades que eles têm e com aquilo que eles conseguiram. Mas, irmãos, não conseguiram sentados. Não conseguiram a mudar os canais da televisão. Trabalharam, esforçaram-se, correram, buscaram. Intensamente acreditaram. E por isso as suas vidas estão sendo vidas diferentes. Estão marcando a diferença junto aos outros à sua volta. A vitória nestes casos, irmãos, é algo que o Senhor nos dá. Ele quer nos abençoar, mas a nossa responsabilidade é ir buscar. Jesus é o nosso exemplo máximo. Ele viveu uma vida intensa. O seu tempo era aproveitado e era gasto essencialmente para abençoar. Ele nos ensinou a remir o tempo, a usá-lo de uma maneira tal que valesse a pena. E o Senhor nos mostrou a resposta à apatia e à preguiça naquilo que nós encontramos e que é conhecida como a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O contrário da apatia e da preguiça espiritual, irmãos, e que faz da vida algo sem interesse e sem rumo, é a paixão pela justiça no mundo. É a busca intensa de que o reino de Deus triunfe e seja estabelecido na terra. É o envolvimento consciente e zeloso por um mundo melhor. Eu lembro-me uma vez quando preparava-me para sair para o campo missionário em África. Uma colega médica veio ter comigo, não tinha a mesma fé, mas era uma pessoa de bom coração e que estava preocupada com aquilo que ia acontecer comigo e com a minha família. Deixando uma vida segura em Portugal, uma carreira médica tranquila, com bom sustento, para ir trabalhar no interior da África sem grandes condições. E a certa altura, naquele diálogo, ela queria, sendo intensa, dizer-me aquilo que ela pensava assim: tu não podes mudar o mundo. E tantas vezes nós ouvimos isto, irmãos. E as pessoas, quando querem tirar a chama, o entusiasmo no coração de alguém, dizem: tu não podes mudar o mundo. Oh, meus irmãos, deixem-me dizer-vos hoje, nós podemos mudar o mundo, irmãos. Nós fomos chamados para mudar o mundo. Nós podemos não conseguir que as Nações Unidas nos convide para um discurso. Talvez a nossa atitude não faça com que a dívida portuguesa diminua. Mas, irmãos, o mundo que nós podemos mudar começa com aqueles que estão à nossa volta. Começa com a nossa família, começa com a nossa vizinhança, começa com os nossos colegas de trabalho. Se todas as pessoas baixarem os braços e disserem: não posso mudar o mundo, onde é que nós vamos parar? As coisas que nós vemos acontecendo de diferente no nosso planeta acontecem porque há pessoas que, apesar de todas as dificuldades, acreditam que é possível mudar alguma coisa.
E por isso, com paixão, seguem o princípio daquilo que a palavra de Deus nos diz. Ouça, irmãos, ouça a intensidade com que os servos do Senhor falavam. Ouça aquilo que Davi disse. Ele escreveu a certa altura assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito numa terra seca e cansada onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque tens sido o meu auxílio. Então à sombra das Tuas asas me regozijarei, a minha alma Te segue de perto, a Tua destra me susterá. Oh, irmãos, era o homem segundo o coração de Deus. Sabem porquê? Ele não ficava sentado a choramingar. Oh, Senhor, Saul vem aí, está-me a perseguir outra vez. Ele concentrava-se no seu Deus e dizia: a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Tem sede de Te conhecer. Tem sede de conhecer o Teu poder. Tem sede de ver a Tua glória. Séculos depois, outro servo do Senhor escrevia da seguinte maneira. O apóstolo Paulo dizia: para mim, o que era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não vendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, à virtude da sua ressurreição, à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh, irmãos, é esta intensidade que nós estamos a falar. É fome de conhecer a Deus. É fome de ver a sua ação nas nossas vidas. O Senhor Jesus dizia aos seus discípulos a certa altura, confusos que estavam, porque era hora de comer e Jesus não tinha recebido nenhuma comida e, no entretanto, ele estava entusiasmado. Eles podiam ver nos seus olhos que ele estava feliz, porque Jesus tinha acabado de falar de forma clara a respeito da salvação. E uma mulher, de uma raça diferente da dele, tinha aceito esta mensagem. E tinha ido para a sua aldeia dizer aos seus aldeões: eu conheci o Salvador do mundo. E por causa deste entusiasmo, quando os discípulos chegaram e Jesus não tinha o que comer, Jesus disse a eles assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Diante da paixão que era cumprir aquilo que Deus tinha lhe dado para fazer, como servo fiel que era, como filho, ele queria cumprir a vontade do Pai. E esta era a sua paixão, irmãos. E o resto não interessava. Ele até se esquecia de que precisava comer, por causa do entusiasmo que ele tinha em relação a isto. Meus irmãos, a vida que nós recebemos de Deus é uma dádiva única, é um presente especial. Cada dia é único, não vai mais se repetir. O irmão nunca mais vai viver o dia 10 de fevereiro de 2013. É este e acabou-se, não há mais. E as oportunidades que o Senhor nos dá, elas passam. Ele nos coloca essas oportunidades, mas nós temos que entender que pela sua bênção, pela sua capacidade, nós podemos aproveitá-las e elas podem ser bênção nas nossas mãos. Que o Senhor possa preparar os nossos corações. Que a palavra do Senhor possa encher as nossas vidas de entusiasmo, irmãos. Que nós possamos combater este pecado maligno que vem sorrateiramente e dá a ideia de que não é nada de mau. Simplesmente não apetece. Tanto faz, e que possa ser substituído, irmãos, pela paixão. Eu posso talvez não mudar algumas coisas neste mundo, mas há tantas onde eu posso atuar, e há vidas onde eu posso fazer a diferença, e há pessoas que podem ser ganhas através do meu testemunho e da minha vida. Meus irmãos, em última instância, nós nos entusiasmamos e devemos viver vidas entusiasmadas, porque de outra maneira nós não teríamos sido salvos.